Jesus Cristo, Filho de Deus. Pelo seu sangue, uma nova vida no céu. O seu amor se redimiu. És o Cristo, Filho de Deus. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o sangue daquele que a justifica. Boa noite, mulheres. Boa noite, boa tarde, final de tarde, né? No teu nome, Jesus, vem sobre o trono. Glória a Deus, aleluia. Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Vou compartilhar aqui com mais algumas pessoas a live, para que mais pessoas sejam alcançadas, que sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém? Ajuda a compartilhar também para que mais mulheres sejam alcançadas neste tempo, sejam edificadas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Estão todas bem? Tá frio aí também, é? Quem não é de Curitiba? Tá sentindo frio? Porque aqui está muito frio. Tá de congelar, né? Glória a Deus. Aleluia. Quero trazer um pouquinho de conhecimento, um direcionamento sobre este novo propósito que nós vamos fazer com o pessoal, com as mulheres de Déboras. Glória a Deus por mulheres posicionadas, mulheres com sede da presença, mulheres querendo avançar, querendo romper, viver um novo tempo, uma nova estação. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos viver algo novo da parte de Deus e que o Espírito Santo colocou no meu coração. Um novo propósito é clama a mim. Então nós vamos clamar e aclamar ao Senhor por este novo tempo. Olá, Jo, a paz, tudo bem, lindona? Também amo você. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe todas vocês que estão aqui. Essa semana nós estamos na correria, né, por conta do encontro, então eu não consegui fazer essas lives, não consigo fazer depois do horário, mas depois que passar tudo isso eu quero ter uma rotina certinho, os horários de fazer lives para trazer edificação, conhecimento, direcionamento para a vida de vocês, amém? Então, hoje o tema que nós vamos tratar aqui é sobre o poder espiritual do jejum e da oração. E existe um poder, amém, saudades mesmo, né, das madrugadas, mas a partir do dia 22 nós vamos começar com um novo propósito, né, o Clama a Mim. Glória a Deus, nós vamos voltar com tudo em nome de Jesus, amém? Então, nós vamos estar falando hoje aqui um pouquinho sobre o poder espiritual do jejum e da oração, o quanto isso impacta nas nossas vidas. Infelizmente, existem muitas pessoas que não têm esse entendimento espiritual, muitas pessoas acabam se tornando religiosas, não tendo entendimento da palavra, um direcionamento de Deus sobre a importância do jejum. E é isso que eu quero trazer para vocês, porque eu quero trazer um fundamento na palavra de Deus, porque ela é a nossa direção. E é através da palavra que nós sabemos da verdade. E a palavra de Deus também ela nos diz que quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Então é através deste conhecimento da palavra maravilhosa, dessa palavra genuína que o Senhor deixou para mim e para você, para que nós tivéssemos um direcionamento, para que nós fôssemos fortalecidos, para que nós pudéssemos ser confrontados, alinhados, tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos na palavra de Deus, amém? Antes de começar, eu gostaria de orar, apresentar ao Senhor esta live, porque eu sei que muitas pessoas acabam assistindo depois também, e que todos sejam alcançados, abençoados através dessa palavra, amém? Coloca a mão no seu coração, se você puder, neste momento, e nós vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai,
em nome do teu Filho Jesus Cristo, neste momento, Senhor Deus, eu te louvo, eu te agradeço, eu te glorifico por este momento, pela oportunidade de estar aqui trazendo a tua palavra, de ser um canal de bênçãos ao Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja glorificado em todo tempo, em todo momento. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu coloco esta live diante da tua presença. Que tudo que for falado aqui seja para a edificação, Pai, do teu povo. Me usa como um instrumento nas tuas mãos. Que apesar de mim, Senhor Deus, eu esteja, Senhor, sendo direcionada pelo teu Espírito Santo para este tempo de edificação, para este tempo de fortalecimento, como instrução da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, Espírito Santo, que todas as pessoas que assistirem essa live agora ou depois sejam alcançadas e abençoadas. Eu consagro a ti este tempo, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Boa tarde, Julie, seja bem-vinda. Então, antes da gente começar o propósito, nós vamos começar um propósito espiritual com um grupo de mulheres, um grupo de Déboras. Nós temos um grande exército de mulheres, são mais de 400 mulheres dentro deste grupo se movendo nas madrugadas, buscando edificação, buscando conhecimento, buscando direcionamento espiritual. E eu sei que muitas têm dúvidas sobre o jejum, como jejuar, se isso é bíblico ou não, como ter o direcionamento, como que eu faço para jejuar, eu posso tirar algum alimento, eu tenho que ficar quantas horas. Então, existem várias dúvidas e eu quero estar explicando para vocês aqui quais são os tipos de jejum e o que o jejum realmente impacta nas nossas vidas, tanto na nossa vida física, quanto também espiritual e emocional, porque nós entendemos que quando nós nos posicionamos em buscar ao Senhor e matando a nossa carne, mortificando a nossa carne, nós somos fortalecidos no Senhor. Amém? Então, eu quero já trazer a palavra do Senhor aqui para você. Se você tem a oportunidade de abrir, amém. Se você não tem, pode ouvir, eu vou estar aqui lendo. Nós vamos ler a nossa palavra de referência hoje para esse devocional. É Mateus, no capítulo 6, nos versículos 16 e 18. Amém? Então, a palavra do Senhor diz assim: quando jejuarem, não faça cara de sofrimento, como os hipócritas, que tentam mostrar às pessoas que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando jejuar, penteie o cabelo e lave o rosto. Assim ninguém perceberá que você está jejuando, exceto seu pai, que sabe o que você faz em segredo. E seu pai, que tudo vê em segredo, o recompensará. Amém? Então, a palavra do Senhor, ela está nos orientando aqui, o Senhor Jesus está nos dizendo que quando nós jejuarmos, Ele não está dizendo assim, se vocês jejuarem, Ele não está dizendo que é uma condição, Ele está dizendo sim, que quando vocês jejuarem. Então, nós entendemos que é necessário jejuar sim. Nós precisamos ter uma vida de jejum, nós precisamos ter uma prática, uma vida jejuada. Por quê? Porque quando nós realmente nos posicionamos em jejuar, nós mortificamos a nossa carne e fortalecemos o nosso espírito. Então nós conseguimos nos conectar com maior sensibilidade àquilo que o Espírito Santo de Deus está nos direcionando e nos orientando. Então, o jejum, ele é um ato de rendição. É quando nós decidimos diminuir os desejos da nossa carne para fortalecer o espírito e nos aproximarmos da presença de Deus. Então é através deste posicionamento que nós conseguimos realmente desenvolver uma sensibilidade espiritual. Mas é claro que não quer dizer que somente o jejum ele é um fator determinante para nós nos fortalecermos espiritualmente. Nós precisamos, existe um conjunto de orientações e direcionamentos da palavra de Deus que nos afirma e nos conduz de que nós como cristãos precisamos ter uma vida jejuada, uma vida de oração e uma vida de palavra para nos fortalecer. Então não tem como um cristão se posicionar sem se fortalecer espiritualmente, vivendo sem essas condições espirituais. Então o jejum, quando o Senhor Jesus ele diz assim,
quando vocês jejuarem, então ele está dizendo assim, ou seja, o jejum faz parte da vida espiritual. Ele está dizendo, não está dizendo assim, ó, se você quiser jejuar, ou se tanto faz você jejuar. Não, ele está dizendo quando você jejuar. Então, ele está dizendo que existe uma necessidade de jejuar. Então, o jejum, ele faz parte da vida espiritual de quem deseja ter uma profundidade com Deus. O jejum, ele é uma ferramenta espiritual que transforma a própria pessoa e aumenta a sensibilidade com a presença de Deus. Então, quando nós mortificamos a nossa carne, nós nos aproximamos espiritualmente do Senhor, porque daí nós conseguimos desenvolver uma sensibilidade espiritual e conseguimos compreender o que o Espírito Santo de Deus está nos direcionando. Por isso que agora, neste tempo de propósito, que nós vamos nos levantar com as Déboras em oração, em jejum, em fortalecimento através da palavra de Deus. Então é primordial nós buscarmos no Espírito Santo um direcionamento. Qual é o jejum que nós devemos praticar durante esses 7 dias? Porque vai ser através desse jejum que nós seremos fortalecidas, que nós vamos romper com fortalezas, nós vamos romper com traumas, com dores, com raízes que estão guardadas dentro de nós. E é através do jejum que nós abrimos a nossa sensibilidade espiritual para entender o que o Espírito Santo de Deus está nos direcionando. Então, existem alguns caminhos que eu quero direcionar aqui para você hoje. O que a palavra do Senhor nos afirma que o jejum vai trazer de benefício para as nossas vidas. Então, o jejum, ele precisa ser muito sincero, ele precisa ser do seu coração. Então, Jesus ensina nesta passagem de hoje, em Mateus 6, de que o jejum, ele não pode só ser uma aparência espiritual. O jejum não é para você sair se mostrando para as pessoas, eu estou jejuando, agora eu estou poderosa, agora eu estou fazendo jejum. Não, e o jejum também não é uma dieta. Porque se você vou fazer um jejum, eu vou jejuar para me fortalecer. Mas se você não buscar através da palavra, se você não se edificar, se você não tiver um tempo de oração, ele vira somente uma dieta. Então nós precisamos buscar no Senhor um direcionamento. E para quem vai começar este propósito agora de Déboras, onde nós vamos ter 7 dias de propósito, clama a mim, nós precisamos buscar uma direção do Espírito Santo. Qual é o propósito que você vai praticar? O que você vai fazer pelo Senhor? Como você vai se sacrificar para o Senhor? Para que você tenha um fortalecimento espiritual. Deus precisa desse sacrifício teu? Não, mas você precisa. Você precisa realmente renunciar a algumas coisas para se fortalecer espiritualmente. Então, quando nós nos posicionamos em Deus, buscando Ele, principalmente através do jejum, da leitura da palavra e da oração, nós somos fortalecidos, nós somos direcionados e nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus. Então o jejum, ele precisa ser muito sincero, porque quando Jesus afirma aqui, quando vocês jejuarem, não seja como os hipócritas, não seja como aqueles que gostam de ficar se mostrando, mas penteie o seu cabelo, lave o seu rosto e faça o seu jejum. Ele não pode ser algo de sofrimento, mas tem que ser algo que você busque uma edificação pessoal. Então Jesus nos ensina que o jejum, ele não é uma aparência espiritual. O jejum, ele precisa ser sincero, ele precisa ser de coração. A palavra do Senhor diz que ele sonda os nossos corações. Ele sabe quais são as intenções do nosso coração. Então, se você realmente quer romper com barreiras, se você quer ter um relacionamento de intimidade, se você quer viver na profundidade, se você às vezes tem algum sentimento que te atrapalha, que acaba se tornando uma pedra de tropeço para o teu romper, para o teu avançar espiritual, então é um tempo de você clamar e pedir ao Senhor um direcionamento. Fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, qual é o jejum que eu devo fazer agora? Qual é o direcionamento? O que o Senhor espera de mim? O que eu preciso sacrificar para este tempo? O que eu preciso entregar ao Senhor para me fortalecer espiritualmente? Então, o jejum não é para você chamar a atenção de pessoas. O jejum, ele não é uma religiosidade e também não é uma performance.
O jejum verdadeiro, ele acontece no secreto, e o teu Pai que vê em oculto, ele te recompensará. O Senhor vai sondar o teu coração, o Senhor vai ver o seu posicionamento, quais são as suas atitudes, quais são os seus comportamentos, e ele mesmo vai te recompensar por aquilo que você tem buscado, por aquilo que você tem renunciado e a maneira que você tem buscado a presença de Deus. Então o jejum, ele acaba enfraquecendo a carne, mas ele fortalece o espírito. E o principal propósito de jejuar é buscar mais a Deus. Não é apenas você pedir, mas é você ter a intenção do teu coração de romper, de você avançar, de você acessar um novo nível, de você avançar de nível na presença de Deus, de você desenvolver um maior relacionamento de intimidade e de escuta e sensibilidade espiritual. Então, Jesus, ele esperava que os discípulos jejuassem, porque ele disse, quando jejuardes, e não se vocês jejuarem. Então, o jejum, ele gera, sim, uma sensibilidade espiritual, ele vai te trazer clareza e vai te dar a direção. Não porque você deve ser feito isso por uma aparência espiritual. Ah, todos estão jejuando, eu devo jejuar. O mais importante de tudo é você buscar em Deus, pedir para o Espírito Santo de Deus te dar um direcionamento para que você possa realmente fazer e se mover na direção do Espírito. Então existem diferentes tipos de jejuns na Bíblia. Existe jejum parcial, existe um jejum total e existem jejuns com diferentes durações de tempo. Daniel é uma das referências que nós podemos nos direcionar por conta do jejum. Daniel jejuou, a primeira vez ele jejuou durante 10 dias, depois ele jejuou durante 21 dias. Mas existem também, tem a rainha Esther que jejuou durante 3 dias. Existem jejuns diferenciados, mas é muito importante nós também buscarmos entendimento e ter muita cautela em saber qual é a nossa limitação física. Qual é a sua limitação física? Porque é diferente de uma pessoa que não tem o hábito de jejuar, mas agora quer se posicionar e ter uma vida de jejum e se posicionar e de repente fazer um jejum de 24 horas, por exemplo, somente na água. O seu corpo físico, ele não aguenta, você tem uma estrutura física e que precisa ser desenvolvida, precisa habituar, precisa acostumar. Então você precisa começar aos poucos. E quem tem problemas de saúde ou problemas, pessoas que estão gestantes, amamentando, precisa ter muita cautela e respeitar as orientações médicas. Então tudo que nós vamos fazer com a direção do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai mostrar qual é o jejum que nós vamos praticar nesses 7 dias de propósito de Déboras. Amém? Então o jejum, ele não vai mudar Deus. O jejum vai mudar nós. Nós somos transformados. Nós somos edificados a partir do nosso posicionamento em Deus. Então nós vamos entrar agora, a partir do dia 22, neste propósito de oração, de jejum, de busca, de edificação da palavra de Deus, mas nós precisamos já nos preparar, orando, pedindo para que o Espírito Santo nos dê um direcionamento de qual é o jejum, como que eu devo sacrificar para Deus, como que o Senhor quer que eu me sacrifique, o que eu preciso romper dentro de mim, quais são as barreiras, quais são as resistências espirituais e emocionais que muitas vezes nos impede de avançar, de ouvir a voz do Espírito Santo, de sermos edificadas, de realmente viver o propósito, de viver o chamado. Às vezes dentro da sua casa, dentro da sua família, você tem vivido uma luta, tem vivido dificuldades, mas o jejum, ele vai mortificar nossa carne, ele vai romper dentro de nós, para que nós possamos desenvolver essa sensibilidade espiritual e realmente entender quais são as nossas posturas, quais são os nossos posicionamentos, como é que nós devemos agir e reagir a partir daquele determinado problema.
Então o jejum, ele é diferente de um propósito. O propósito, ele pode envolver você retirar algo específico. Por exemplo, eu estou muito viciada em redes sociais, eu não consigo parar de ficar olhando Instagram, eu não consigo parar de jogar joguinho, eu não consigo parar de assistir séries. Existem hábitos que tiram o teu foco e a sua atenção do Senhor. O seu tempo que deveria ser para Deus, você acaba gastando o seu tempo com outras coisas que não vão te edificar. Então isso é propósito. Agora, jejum é uma prática específica de abstenção, principalmente de alimentos. Então, jejum é jejuar de alimentos, com o objetivo de mortificar a carne e fortalecer o espírito. Então, o jejum, ele nos ensina a desenvolver um domínio próprio, uma sensibilidade espiritual e uma dependência de Deus. Porque enquanto você tá o tempo todo querendo agir, querendo tomar decisões, você quer tomar as atitudes que você acha que é mais coerente, mas quando você busca no Senhor, que você tem o desejo no teu coração de desenvolver essa sensibilidade espiritual, o jejum vai te ajudar a se aproximar de Deus. E ficar mais sensível ao Espírito Santo para saber quais são as direções, quais são as atitudes mais assertivas que você deve tomar diante daquilo que você está vivendo dentro da sua realidade, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, do seu ministério, seja o que for. Então, na Bíblia, existem esses outros tipos de jejuns. O jejum parcial, né? Por exemplo, Daniel, quando ele fez 21 dias de jejum, ele fez um jejum parcial, porque ele continuou se alimentando de alguns alimentos e ele se absteve de algumas iguarias. Ele não comia carne, ele não comia massas, então ele comia verduras, ele comia frutas, ele não tomava bebida fermentada. Então, o modelo de jejum de Daniel é um jejum parcial, mas que rompe com muitas barreiras espirituais. Então, o jejum ele é importante sim para a minha vida e para a sua vida espiritual, porque ele vai ajudar a diminuir os desejos da nossa carne e ele vai fortalecer o nosso espírito. E aí, quando você jejua, você desenvolve essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Sabe quando você se pergunta assim, por que eu escuto tanta gente falando, Deus falou comigo, o Espírito Santo me deu essa direção, e pode ser que você se questione e pergunte, fale assim para você mesma, por que eu não consigo entender e ouvir aquilo que as outras pessoas estão falando? Eu também quero ter essa sensibilidade, eu também quero ter experiências com o Espírito Santo, mas eu não consigo. Então, o caminho é você ter um posicionamento de começar a jejuar, porque quando nós temos essa prática de jejum, o Espírito Santo começa a nos confrontar, ele começa a nos alinhar, o jejum ele começa a nos purificar, e aí nós começamos a entender porque aquilo que a gente fazia antes, a gente começa a não fazer mais, porque aquilo traz um incômodo. Você começa a ser curada, você começa a ser transformada, você deixa de ser aquilo que você era antes para ser aquilo que o Senhor quer que você seja. Então, mais do que você deixar de comer, o jejum é um ato de rendição, é um ato de quebrantamento e dependência de Deus. Então, através dele, através desse jejum, nós vamos alinhar o nosso coração. Nós vamos silenciar todas as distrações e nós vamos nos fortalecer nessa comunhão com o céu. Nós vamos desenvolver essa sensibilidade espiritual. Então eu quero mostrar para vocês o que o jejum ajuda. Quais são os benefícios do jejum? Claro que quando você jejua, isso traz um benefício físico, sim. Eu sou prova viva disso, mas eu vivo uma vida jejuada não com o propósito de emagrecimento, mas para uma edificação espiritual e também para ter saúde, porque quanto mais você busca um direcionamento, mais você busca edificação espiritual, mais você precisa preparar o seu físico para você receber aquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Como é que o Senhor vai derramar uma porção maior sobre você, sobre a tua estrutura física, sendo que você está com o seu corpo adoecido?
não suporta. Então, o jejum, ele traz vários benefícios para a nossa vida. Então, nós precisamos ter este posicionamento. Então, o jejum, além de mortificar a nossa carne, ele vai te ajudar a desenvolver um domínio próprio. Você começa a praticar o fruto do Espírito. O mais importante para a vida de um cristão do que os dons eles são importantes sim, para a edificação, para a expansão do reino. Eles são maravilhosos, eles são fundamentais e nós precisamos buscar os dons. Mas nós precisamos, antes de tudo, desenvolver, ter o fruto do Espírito. Porque é o fruto do Espírito que vai nos desenvolver a paz, a paciência, o domínio próprio, o amor. É através do fruto que nós vamos realmente ser os verdadeiros representantes de Jesus aqui nessa terra. Então, o jejum ele vai nos ajudar a realmente viver uma vida de santificação e de transformação. O jejum, ele vai aumentar a nossa sensibilidade, a nossa percepção espiritual. Este é outro benefício. Outro benefício de jejuar é a intensificar a nossa vida de oração. Porque você começa a mortificar a sua carne, você começa a ter o desejo, quanto mais você busca a presença de Deus, mais vontade você tem de buscar a presença dele, mais você tem um impulso que vem de dentro para fora, porque o Espírito Santo habita em nós, e é ele que nos impulsiona a buscar cada vez mais. Por quê? Porque você deixou de viver e praticar os desejos da carne e começou a viver em uma busca para uma edificação espiritual. Então, quanto mais você busca a Deus, mais vontade você vai ter de buscar a presença dele. Então, você vai ter vontade de orar, aquela dificuldade que você tinha de se posicionar em oração, quando você começa 10 minutos, começa 15 minutos, quando você menos percebe, você já vai estar ali 30, 40, 1 hora, buscando ao Senhor no secreto, porque você vem mortificando a sua carne. Então, o jejum, ele também vai gerar maior dependência de Deus, porque você começa a controlar os desejos da sua carne. Você não vai agir no impulso, você não vai agir nas suas emoções, você vai agir na direção do Espírito Santo. Então, quando nós dizemos que o jejum vai mortificar a carne, significa que ele enfraquece os desejos, as nossas vontades e os impulsos naturais que muitas vezes dominam as nossas emoções e as nossas decisões. A nossa carne. A nossa carne precisa ser mortificada. Então, o que isso representa? Que a natureza humana, ela é sim inclinada às distrações, aos excessos, às impulsividades, e isso tudo nos afasta de Deus, nos afasta do propósito, nos afasta do chamado e também das promessas de Deus. Quando eu faço jejum e tiro aquilo que gosto muito de comer ou beber, por exemplo, eu tiro pão, carne, café, refrigerante, temos que cuidar em ficar sem comer. Sim, tem pessoas que têm muita debilidade, tem muita dificuldade em fazer jejum prolongado. Por isso que precisa ter muita cautela, pedir para o Espírito Santo mostrar para você, para que você venha aí desenvolvendo aos poucos essa prática. No início, eu tinha muita dificuldade, eu não conseguia ficar muito tempo jejuando. Então eu já começava a tremer, já começava a passar mal. Só que eu comecei a ter uma vida jejuada, praticando uma vida jejuada. Eu já cheguei a ficar 7 dias só no líquido, só tomando água. Então, assim, o Senhor, ele vai nos fortalecendo, porque a nossa carne vai sendo mortificada. Então, eu já fiz uma vez com um grupo de amigos, nós fizemos um desafio de jejuar 3 dias. E aí, na verdade, não eram 7 dias, eram 5 dias. E a gente começou 3 dias. E aí a gente falou assim, então vamos ver quem consegue mais dias. O propósito era chegar os 5 dias. Só que muitas pessoas não conseguiram, porque cada uma seguiu dentro da sua limitação, dentro daquilo que conseguiria, avançar e conseguir permanecer no jejum.
E aí, como nós já estávamos numa pegada de fazer muito jejum de Esther, porque o jejum de Esther é você jejuar 3 dias só na água. É você ficar na água 3 dias. E eu desenvolvi muito essa prática de jejum, mas o Espírito Santo colocou muito forte isso no meu coração, que era um tempo de eu avançar de nível e que eu precisava realmente sacrificar mais a minha carne. E o Espírito Santo foi me dando esse direcionamento. E aí eu fui avançando. Então hoje eu consigo ficar mais tempo, sim, jejuando. Claro que eu já venho nessa pegada há mais tempo, eu fui desinflamando, desintoxicando, eu fui tirando aquilo que a minha carne estava acostumada, fiz propósitos com Deus de ficar 1 ano sem açúcar, 1 ano sem arroz, 1 ano sem pão. Então eu fui trabalhando isso dentro de mim, porque eu fui desenvolvendo essa prática, porque eu tinha uma compulsão por doces. Eu tinha muita compulsão por doces. Eu era viciada em doce. E o doce, ele me fazia muito mal. Para vocês terem ideia, eu desenvolvia diabetes. E agora, por último, que eu fui no médico, até esses dias eu postei nos meus stories, eu fui no médico, eu estou quase desmamando da medicação de diabetes. Porque eu saí já desse estágio, desse grau aí de diabetes. Porque, querendo ou não, o jejum também foi um benefício muito grande para minha saúde. Então, nós temos que fazer aquilo que está dentro do nosso alcance físico. Não adianta você, por exemplo, nunca jejuou e de repente você vai ter um posicionamento em começar a jejuar repentinamente, vai ficar lá 24 horas jejuando, sendo que você não tem uma estrutura física para isso. Então, a gente precisa ter muita sabedoria, pedindo para o Espírito Santo dar um direcionamento, o que está dentro das suas condições físicas. Mas que também tem que ser sacrificial. Não adianta só, por exemplo, vou jejuar do meia-noite às 6 da manhã. Gente, isso não é jejum, porque você vai estar dormindo. Como que você vai estar sacrificando a sua carne? Jejuar, sacrificar, o jejum espiritual é sofrimento, não é algo bom. Por isso que Jesus já está falando aqui. Quando você estiver jejuando, não fique falando para as pessoas que você está jejuando. Lava seu rosto, penteia seu cabelo. Por quê? Porque é algo sofrido. Vai mexer com a tua carne, vai trazer sofrimento. Então o jejum espiritual, ele não é moleza. Ele é posicionamento, mas vale a pena. E quanto mais você pratica uma vida de jejum, mais você vai sendo edificada. E quanto mais você faz, mais o Espírito Santo vai te direcionando. Um verdadeiro cristão, quem não tem a prática, tem que começar a ter a prática de pelo menos jejuar uma vez por semana. Né? Bem que seja das 6 da tarde às 6 da noite. Né? Das 6 às 6, no caso. Das 6 às 6. Fazer uma prática de jejum. Ou, por exemplo, não aguento fazer das 6 às 6. Então, eu vou fazer uma vez na semana. Eu vou abrir às 6 horas da tarde o jejum e vou encerrar ao meio-dia. Porque não adianta nada você abrir o jejum meia-noite e fechar às 6 horas, porque isso não vai ser jejum. Isso não é sacrifício. E nós precisamos nos posicionar, sim, para poder romper, avançar espiritualmente. Então, esses tipos de jejum, eles vão sim matar a nossa carne, vão matar os desejos carnais. Ao jejuarmos, nós aprendemos a dizer não para nós mesmos. Nós vamos desenvolvendo domínio próprio. Nós vamos desenvolvendo o hábito e a postura de obediência e sensibilidade espiritual. Então, o jejum, ele não destrói o seu corpo, mas ele vai disciplinar a sua alma para que o teu espírito tenha mais espaço, para se fortalecer na presença de Deus. O jejum parcial, você vai retirar alguns alimentos ou vai limitar a alimentação durante um período específico, como aconteceu no jejum de Daniel. Então, o que você pode fazer? Se o Espírito Santo te direcionar, por exemplo, quem tem muita limitação física por questões de saúde ou porque está gestante, por exemplo, o seu posicionamento pode ser direcionado assim: eu não posso ficar sem me alimentar, não posso ficar sem me alimentar mais que 3 horas, eu passo mal. Então, o que você pode fazer? Eu não consigo ficar sem o cafezinho preto. Eu sou viciada no café preto. Eu não consigo ficar sem comer o pão.
Então você tira aquilo que te sacrifica, aquilo que realmente vai mexer na sua estrutura física, aquilo que vai mortificar a sua carne. Então este é o propósito de jejum. Amém? O jejum sem oração e sem a leitura da palavra é só dieta. Então agora é um tempo de nós buscarmos ao Senhor. Deus está procurando pessoas, mulheres Déboras, mulheres que estão dispostas a se despertar espiritualmente. Deus está chamando mulheres não para elas serem perfeitas, mas está procurando mulheres que sejam sinceras, porque o Senhor vai sondar o seu coração. Ele quer ver qual é a intenção do seu coração para este tempo, para essa busca que nós vamos fazer durante 7 dias de clamor ao Senhor. Nós vamos clamar por Ele, nós vamos buscar a presença dEle, mas nós vamos também tratar dentro de nós aquelas barreiras, tudo aquilo que nos impede de mergulhar na presença do Senhor. Então o valor do jejum, ele está mais direcionado para a intenção do nosso coração. O Senhor, ele não quer ver assim, por exemplo, nossa, essa minha filha, ela faz um jejum de 24 horas. Essa minha filha faz um jejum de 5 dias. Não é isso. Não é competição, quem faz mais, quem faz menos. Não é isso. O Senhor, ele vai sondar o seu coração, qual é a intenção. E ele sabe o que você tem capacidade de fazer e o que você não tem capacidade de fazer. Então o Senhor, ele vai sondar. E eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente o que o jejum nos impulsiona. O jejum, ele gera direção. Então, se você precisa de algum direcionamento, se você precisa de uma resposta de Deus, você precisa se posicionar em jejuar, você precisa se posicionar em orar, em ler a palavra de Deus. Olha só o que está escrito em Atos no capítulo 13, versículo 2 e versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: certo dia, enquanto esses homens adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse. Quem disse? O Espírito Santo. Quem deu a direção que eles precisavam? O Espírito Santo. Por quê? Porque eles estavam adorando o Senhor e porque eles estavam jejuando. E o que o Espírito Santo disse? Separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual eu os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram à sua missão. Então, a direção que eles precisavam aqui para a obra missionária, mas às vezes você precisa de uma direção para dentro da sua casa, precisa de uma direção para sua família, precisa de uma direção para o seu projeto, para um sonho, para um teu trabalho. Eu não sei para que você precisa, mas o Espírito Santo nos dá essa direção a partir do nosso posicionamento. Então a igreja primitiva, ela jejuava antes de tomar decisões importantes. Quantas vezes eu e você tomamos decisões importantes sem a direção do Espírito Santo? Agimos na nossa carne, agimos nas nossas emoções, temos um impulso que realmente nos impede. Muitas vezes vamos lá na frente, nós quebramos a cara, nos arrependemos e daí nós lembramos: por que eu não busquei ao Senhor? Por que eu não pedi uma resposta de Deus para esse direcionamento? Por que eu fui agir no meu impulso? Então, antes de tomar qualquer decisão, é através do jejum, através da oração e da busca que você vai ter a direção que você precisa. Então, enquanto eles estavam orando, enquanto eles estavam clamando, enquanto eles estavam adorando e jejuando, o Espírito Santo deu a direção. Porque o jejum, ele vai gerar clareza, porque o jejum aumenta a nossa sensibilidade espiritual. O jejum, ele vai silenciar os ruídos internos da nossa alma. Porque a nossa alma, o nosso coração, ele é enganoso. A palavra do Senhor diz: o coração do homem é enganoso. Então nem tudo aquilo que você acha que é, aquilo que vem das suas emoções é uma direção de Deus. Por isso nós precisamos buscar a presença dele. Existem respostas que não vêm no barulho. Existem direções que só vão nascer na presença de Deus. Aquilo que você precisa, você vai conseguir encontrar a partir do seu posicionamento no Senhor. O jejum, ele também é um retorno para Deus. Olha o que Joel, capítulo 2, versículo 12 diz: ainda assim, agora mesmo,
declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Então o jejum também é quebrantamento, é reconhecer, Senhor, eu preciso de ti, eu preciso mais da tua presença, eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso, Pai, da sua direção, porque sozinho eu não consigo, eu não sei, porque sozinho eu não consigo tomar decisões, eu preciso do Senhor. Então o jejum, ele vai nos levar ao arrependimento, nos torna sensíveis novamente e quebra o endurecimento da nossa alma. Há muitas mulheres ou até homens que estão cansados espiritualmente porque perderam este lugar na presença. Então, às vezes, você deve estar cansada, desanimada, não sabe a direção, não sabe qual o rumo que você deve seguir, você precisa de respostas. Você vai conseguir a partir do jejum, através do teu posicionamento em Deus. Então, Deus está te chamando, volte para perto, volte para minha presença. Me diga, pastora, por que quando estamos jejuando parece que se levanta tanta coisa para tirar a nossa paz? É opressão, porque a partir do momento que nós temos um posicionamento, o inimigo está vendo sua posição e ele vai tentar te parar. Ele vai querer que você pare a tua busca. Porque se ele começar a te oprimir, se ele começar a se levantar contra você, muitas pessoas pensam até isso. Ah, depois que eu me converti, parece que tudo piorou. Ah, depois que eu me posicionei a orar, a jejuar, parece que as coisas se levantaram. Não é, porque a partir do teu posicionamento, aquilo que está em oculto começa a vir para a luz e o inimigo começa a perder a força. E você começa a se tornar mais forte, mais resistente. Mas não pare, continue. A opressão vem, mas o Senhor é contigo. Amém? O jejum, ele também é para proteção e para direcionamento, para direções que nós precisamos. Olha o que fala em Esdras, capítulo 8, versículo 21 ao 23. Junto ao rio Ava, proclamei um jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e pedíssemos que ele nos conduzisse em segurança a nós, os nossos filhos e todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos proteger dos inimigos pelo caminho, pois havíamos dito ao rei, a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas seu grande furor se volta contra os que o abandonam. Por isso, jejuamos e pedimos a Deus que nos protegesse e ele atendeu a nossa oração. Então Esdras estava proclamando um jejum de uma jornada muito difícil que ele estava enfrentando. Ele estava passando uma batalha espiritual. E eles entenderam que eles precisavam da direção de Deus e da proteção do Senhor. Então o jejum, ele vai nos fortalecer espiritualmente, ele vai nos preparar para as batalhas e ele vai nos posicionar debaixo da direção de Deus. Então pode haver o levante, pode haver o inimigo se levantando, tentando artimanhas, tentando te oprimir, tentando fazer você parar, trazendo enfermidade. Muitas vezes você faz um propósito, coloca lá, eu vou começar a fazer esse propósito aí das Déboras, vou levantar todos os dias, 4:30 da manhã, vou me posicionar, vou estar junto, vou estar clamando. Aí o que acontece? Satanás começa a colocar cansaço, você não consegue acordar de madrugada, você não consegue se posicionar. Por quê? Porque o inimigo vai fazer de tudo para você parar. Ele vai fazer de tudo para você não persistir, para você não prosseguir. Porque a partir do momento que a gente se posiciona, coloca, Senhor, eu vou fazer este propósito e eu vou cumprir. E aí você, de repente, quando vê, não consegue. Você é pega de surpresa, o despertador não toca, você não consegue acordar, não consegue levantar, tá fazendo jejum, aquilo que você propôs a Deus, de repente você tem que entregar porque você não tá dando conta daquilo que você propôs ao Senhor. Às vezes nós colocamos um jejum diante de Deus, mas agimos na nossa emoção e não conseguimos dar conta daquilo que nós colocamos diante de Deus. Por isso que nós precisamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus, aquilo que nós devemos fazer. E este tempo de propósito que nós vamos fazer de clamar, nós vamos clamar a presença de Deus, nós vamos clamar pelo Senhor, nós vamos buscar a Ele com profundidade, nós vamos romper com as barreiras e com as fortalezas que nos impedem de avançar. Então existem guerras sim,
mas nós vencemos elas através da nossa direção, a direção que vem do Espírito Santo. Não é da nossa força, é da força de Deus. Nós precisamos deste fortalecimento espiritual. E o que o jejum vai nos produzir? A partir do nosso posicionamento, tudo aquilo que nós formos fazer. Então nós vamos fortalecer o espírito, nós vamos enfraquecer a carne, nós vamos gerar sensibilidade espiritual. Nós vamos nos aproximar de Deus e nós vamos alinhar as nossas emoções e nós vamos produzir clareza, nós vamos ser movidas pela voz do Espírito Santo e não pelas nossas emoções. Nós vamos quebrar todas as distrações, tudo aquilo que rouba o nosso tempo. O Senhor precisa ser nossa prioridade e nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, aquilo que o Senhor realmente quer nos conduzir. Então nós não vamos temer, a partir do momento que nós nos posicionamos, nós vamos nos fortalecer espiritualmente. Amém? Então o jejum, ele traz muitos benefícios e isto é bíblico. Só que muitas pessoas são religiosas e elas não conseguem entender isso. E nós precisamos sim mortificar nossa carne para fortalecer o nosso espírito, porque senão quem continua dominando a nós são as nossas emoções e a nossa carne, porque aquilo que a nossa alma deseja é o nosso corpo que vai executar. Se você tem uma alma ferida e machucada, você vai às vezes desenvolver compulsões por doce, como acontecia comigo. Como eu era muito ferida, muito machucada, eu de alguma forma eu buscava compensar essa dor, esse vazio da minha alma em doces. Só que a partir do momento que eu tive um posicionamento, o Senhor começou a mexer nas minhas feridas. Ele começou a cavocar nos lugares mais ocultos, naquilo que estava escondido. Ele começou a limpar, ele começou a purificar. E isso começou a me trazer um fortalecimento espiritual. Então nós precisamos sim ter este posicionamento para que nós sejamos edificadas, para que nós não venhamos ser movidas a qualquer vento, mas para que nós sejamos movidas pela presença do Espírito Santo. Amém? Eu espero que vocês tenham sido edificadas hoje, nessa noite, com essa palavra. Vocês que estão lá no grupo de Déboras, a partir do dia 22, na madrugada, né? Do dia 21 para o dia 22, amanhecer dia 22. Nós vamos começar o nosso propósito de Déboras, despertando Déboras. É um tempo de clamar ao Senhor. Nós vamos buscar Ele durante 7 madrugadas. Vai ser um tempo de edificação, vai ser um tempo de fortalecimento, vai ser um tempo de busca, de romper com as barreiras. Então, se você está lá no grupo de Déboras, se você vai fazer parte deste mover, então leia lá, eu mandei no grupo, deixa eu até abrir aqui. Eu mandei lá no grupo para vocês um PDF com todas as orientações deste propósito. Então, abram lá o PDF, imprimam, porque lá no PDF, olha aqui, ó. Ele tem todas as orientações, os horários, o horário da oração da madrugada, o horário que você vai abrir o seu jejum, quais as opções de jejum que você vai praticar. Por exemplo, ali tem, ó, marque sua decisão. Você vai fazer 8 horas de jejum? Ou você vai fazer 12 horas, 15 horas, 18 horas, 21 horas, 23 horas? Ou eu vou fazer 7 dias somente com líquidos, ou eu vou fazer um propósito de alimentos específicos. Por exemplo, você que tem uma restrição alimentar, que você não pode ficar muito tempo sem se alimentar, então faça um propósito de alimentos específicos. Vai lá, tira o glúten, tira a lactose que inflama o corpo, tira o açúcar, faz um propósito, aquilo que te realmente sacrifica. Ai, não consigo ficar sem café, mas nesses 7 dias eu vou sacrificar para o Senhor, eu vou me fortalecer. E aí ali embaixo, no PDF, tá escrito assim, ó, sugestões de líquidos que não quebram o jejum. Por exemplo, se você vai jejuar 12 horas no dia, durante o dia, você pode tomar água com gás, água com limão, café sem açúcar, chá sem açúcar. Isso não quebra o jejum. Então você pode tomar esse líquido durante essas 12 horas, ou 18 horas, ou 23 horas, como você for apresentar ao Senhor o teu jejum. Mas ali ainda explica, jejuar da meia-noite às 8 da manhã não é jejum. Jejuar da meia-noite às 10 da manhã não é jejum, porque você vai estar dormindo. Como que você vai estar jejuando durante a madrugada que você vai estar dormindo? Daí não é sacrifício. Então, substitua. Ao invés de você fazer um jejum
ali de alimentos, você tira faz algumas restrições, faz um jejum parcial. Amém? E ali explica todas as orientações e aí fala assim: escreva o seu propósito de oração desse tempo de jejum, de oração e de busca. Então você vai colocar ali, tem as linhas ali embaixo, ó, e você vai escrever como é que o que você vai buscar nesses 7 dias de oração. Amém? E nós vamos buscar juntas, nós vamos clamar. Vai ser um tempo de edificação. Então já se organiza, dorme mais cedo, né? Dorme um pouquinho mais cedo, coloca o despertador, coloca ele mais de uma vez, por exemplo, coloca lá 4h20 da manhã, 4h25 da manhã, 4h30 da manhã, para que você não venha se perder no horário, porque 4h30 nós vamos começar o nosso propósito da madrugada. Tá? Vai ter oração, vai ter palavra. Quem já participou do propósito de Déboras outras vezes sabe já como é que acontece. É um tempo de fortalecimento, é um rompimento, é um tempo, né, maravilhoso na presença de Deus. Amém? Eu espero que você tenha sido edificada. Compartilha com mais pessoas, chama mais mulheres. Se você conhece mulheres que precisam deste tempo, elas precisam se despertar. Mulheres que estão adormecidas espiritualmente, este é o tempo que o Senhor está te chamando para este mover. Amém? Eu quero orar agora para a gente encerrar essa live, que você tenha sido edificado, edificada em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por este tempo, por este mover. Paizinho, levanta mais mulheres, que mulheres venham se despertar para este tempo. Déboras que precisam ser despertadas, que o teu Espírito Santo venha visitar, Senhor Deus, essas mulheres em todos os cantos, Senhor Deus, do norte ao sul, do leste ao oeste. Senhor Deus, que mulheres que estão adormecidas espiritualmente venham se posicionar, buscando ao Senhor, Pai, com todo o coração. É isso que eu te peço, Senhor, meu Deus, que venha ter um rompimento, que venha ter, Senhor, restauração, direcionamento, um despertar espiritual, que venha ter cura, que venha ter libertação, que venha ter edificação, Pai, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, guarda, protege a vida de cada um que esteve aqui nesta live e todos aqueles que ainda vão assistir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida. Então chama mais alguém para fazer o parte do grupo de Déboras. Está no meu story o link do grupo. Venha fazer parte deste mover. Já são mais de 400 mulheres posicionadas para buscar o Senhor na madrugada. Deus abençoe cada uma de vocês em nome de Jesus. Até mais.